Bom, começando com uma análise chocante e urgente, que vai com certeza mexer com suas convicções. Ontem, no dia 21 de junho de 2025, o mundo foi abalado por um evento que pode ser o estopim de uma catástrofe global. Os Estados Unidos, em uma ação militar audaciosa e sem precedentes, bombardearam três instalações nucleares estratégicas do Irã: Fordow, Natanz e Isfahan, com um de seus poderosos bombardeiros B-2, lançando um arsenal devastador que deixou o programa nuclear iraniano em ruínas. Esse ataque, anunciado pelo presidente Donald Trump como uma vitória esmagadora, não é apenas um golpe contra o Teherã, mas um desafio aberto que pode incendiar o planeta e nos levar à beira de uma terceira guerra mundial. Bem, o que eu vou dizer agora é triste e aterrador, mas o mundo está à deriva, perdido, e as peças de um conflito global estão se alinhando com uma velocidade assustadora. Vamos começar com os fatos que fizeram o chão tremer ontem. Em um pronunciamento à nação, Donald Trump declarou que os Estados Unidos concluíram com sucesso ataques cirúrgicos contra as usinas nucleares iranianas, usando bombas de alta precisão, incluindo os temidos mísseis Bunker Buster, capazes de penetrar fortificações subterrâneas, como as de Fordow, escondidas sob montanhas a 800 metros de profundidade. A mídia estatal iraniana, a IRNA, confirmou que os ataques foram realizados de fato, mas elas tentaram minimizar os danos, alegando que as instalações foram evacuadas e que nenhum material radioativo foi comprometido. Mas não se enganem, os analistas internacionais afirmam que o programa nuclear do Irã, que Israel e os Estados Unidos acusam de estar há meses produzindo uma bomba atômica, sofreu um golpe devastador. E a cidade de Isfahan, o coração da indústria militar iraniana, e Natanz, o centro de enriquecimento de urânio, estão em caos, com relatos de explosões que ecoaram por quilômetros. O que torna esse momento tão perigoso não é apenas a destruição causada pelos bombardeiros americanos, é a resposta furiosa do Irã que está prometendo vingança em uma escala nunca antes vista. O ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Agharish declarou que os Estados Unidos são totalmente responsáveis pelas consequências que a diplomacia está fora de questão. Em uma postagem incendiária no X, antigo Twitter, ele alegou que os ataques terão consequências eternas e que o Teherã reserva de todas as opções para retalhar. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi ainda mais longe, prometendo um golpe esmagador contra os americanos. Um golpe que, segundo ele, será muito mais prejudicial do que qualquer outro dano sofrido pelo Irã. E não é só retórica. O Irã já lançou uma nova onda de mísseis balísticos Fatar-1 contra Israel na madrugada de hoje, atingindo alvos em Tel Aviv e furando o lendário Domo de Ferro, que a gente sabe que não é tão lendário assim, né? O sistema de defesa antiaérea israelense. O conflito está escalando e o mundo está prendendo a respiração. Não é de se esperar menos para a situação geopolítica que o mundo está enfrentando atualmente, ainda mais depois desse ataque dos Estados Unidos. Agora vamos ao que realmente nos assombra. Com esse ataque, pode desencadear uma terceira guerra mundial? Essa é a grande pergunta. A entrada direta dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã, que já deixou mais de 240 mortos desde 13 de junho, ou seja, recentemente, mudou completamente o jogo. Até ontem, os Estados Unidos apoiavam Israel, como todo mundo sabe, com armas, inteligência e pressão diplomática. E inteligência política também. Mas agora, com bombardeios americanos, o céu iraniano e o conflito deixou de ser regional e se tornou uma crise global. Especialistas alertam que o Irã não ficará de braços cruzados. Analistas como Fernando Brancoli, da UFRJ, inclusive um adendo especial para isso, afirmaram que o Teherã pode retalhar atacando bases americanas no Iraque, Kuwait e Bahrein, ou até mesmo acionar suas milícias aliadas, como Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, para atingir navios e instalações dos Estados Unidos e no Golfo Pérsico. E se isso não for suficiente, o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, uma rota vital por onde passa quase 30% do petróleo mundial. Ou seja, esse impacto, além de ser um impacto que vai afetar a América do Norte, no caso dos Estados Unidos, pode afetar a América do Sul de forma completa, até porque a gente precisa de petróleo para tudo, tanto para exportar quanto para importar. E se essa rota for interditada, a gente vai sofrer muito com o preço da gasolina, por exemplo. E esse é o cenário apocalíptico que está se desenhando. Mas o que torna essa crise ainda mais aterrorizante é a formação de blocos aliados que podem se transformar em um conflito regional em uma guerra mundial. Ou seja, os Estados Unidos estão começando a apoiar Israel já faz tempo, e agora outros países estão começando a apoiar o Irã, então essa união de blocos pode fomentar
uma espécie de retaliação não só regional, mas explodir para de forma global. Os Estados Unidos contam com um arsenal de aliados poderosos, prontos para entrar em batalha, e Israel, é claro, é o principal parceiro, com seu exército de alta tecnologia e o apoio incondicional de Washington. A OTAN, liderada por países como Reino Unido, França, Alemanha, já expressou preocupação com a escalada, mas é improvável que o abandono dos Estados Unidos seja uma realidade em um conflito aberto. Na região, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Jordânia, que ajudam a defender Israel de ataques iranianos em 2024, podem se alinhar com os americanos, especialmente se o Irã atacar suas infraestruturas de petróleo, até porque a gente sabe que todo mundo depende do petróleo e Israel é um grande fornecedor de petróleo para o mundo. A Austrália, Canadá e a Coreia do Sul, que participaram de operações contra os Houthis no Mar Vermelho, também podem ser arrastados para o lado dos Estados Unidos. Esse é um bloco formidável, com um poderoso poder militar e econômico, capaz de devastar qualquer adversário. De outro lado, o Irã não está sozinho. Essa é a grande preocupação também. Temos um lado repleto de grandes países e temos o outro lado repleto de grandes países. Os seus aliados formam uma coalizão igualmente perigosa. A Rússia, por exemplo, que condenou os ataques israelenses como inaceitáveis, tem traços e laços estratégicos com o Teherã e pode fornecer armas avançadas, como sistemas antiaéreos S-400 ou até mesmo apoio tático em caso de guerra. A China, por exemplo, que mantém uma parceria comercial com o Irã e depende de seu petróleo, adotou uma postura cautelosa, mas um conflito prolongado pode forçá-la a apoiar o Teherã. Tenho certeza que isso vai acontecer para proteger os seus interesses econômicos. Na região da Síria e Iraque, onde as milícias pró-Irã operam, já ameaçaram atacar bases americanas. O Hezbollah, apesar de enfraquecido por bombardeiros israelenses, ainda tem milhares e milhares de mísseis. E os Houthis, no Iêmen, provam sua capacidade de atacar navios no Mar Vermelho. E não podemos esquecer que a Coreia do Norte poderia aproveitar essa crise para desestabilizar a Ásia em apoio ao Irã. Estamos falando de uma aliança que, embora menos coesa, tem o potencial de infligir danos catastróficos em múltiplas frentes. E agora? O cenário mais assustador de todos é o risco de uma guerra nuclear. E ele não é inexistente. Israel, que possui um arsenal nuclear estimado em 80 a 200 ogivas, já sinalizou que não hesitará em usá-las se sua existência for ameaçada. O Irã, embora não tenha uma bomba atômica conhecida, estava há meses de desenvolvê-la, segundo Israel, e pode acelerar seus esforços em segredo. A Rússia, com milhares de ogivas nucleares, poderia entrar no conflito se a OTAN se envolver diretamente. E os Estados Unidos, com seu arsenal nuclear incomparável, já demonstraram disposição para usar a força esmagadora. Um erro de cálculo, um ataque mal interpretado ou uma retaliação desesperada poderia desencadear um holocausto nuclear que aniquilaria milhões em minutos. Esse é o pesadelo que paira sobre nós hoje. Mas por que os Estados Unidos decidiram agir agora, arriscando o apocalipse? Essa é a resposta na política. É muito complicada, mas está relacionada à ambição. Donald Trump, pressionado pela sua base republicana e por Israel, viu no ataque uma chamada de afirmar sua liderança global e mostrar que de fato eles têm poder suficiente para atingir alguém que está do outro lado do mundo. E cumprir promessas de campanha e de pressão máxima contra o Irã. Netanyahu, por sua vez, enfrenta uma crise interna em Israel, com protestos contra seu governo e investigações que ameaçam a sua carreira. Para ele, a guerra é uma tábua de salvação, uma forma de unir países e se manter no poder. Juntos, Trump e Netanyahu apostaram que poderiam destruir o programa nuclear iraniano sem desencadear uma guerra total. Mas eles subestimaram a determinação do Irã e a fragilidade do equilíbrio global. E o que isso significa para o Brasil, principalmente? O governo brasileiro, em nota, condenou os ataques israelenses como uma violação dos direitos internacionais, mas ainda não se pronunciou sobre a ação americana realizada ontem de madrugada. Como um país neutro, o Brasil pode sofrer com a disparada do petróleo, como foi dito anteriormente, e a instabilidade econômica global. Mas em um cenário de guerra mundial, ninguém estará salvo. A inflação vai explodir, o comércio global vai colapsar e milhões podem morrer em conflitos que se espalharão como fogo. Estamos à beira do abismo e o tempo e a diplomacia está se esgotando. Bem, o ataque dos Estados Unidos ao Irã não é apenas uma notícia de ontem, é um prenúncio de um conflito que pode redefinir o futuro da humanidade. Enquanto Trump celebra sua vitória, entre aspas, e Khamenei promete vingança,
O mundo está dividido entre dois blocos, armados até os dentes, pronto para desencadear o caos. A Terceira Guerra Mundial não é mais uma possibilidade ou uma piada distante. Está batendo à nossa porta. Fiquem atentos porque nos próximos dias serão decisivos. O destino do planeta está em jogo e nós somos testemunhas de um momento que pode entrar para a história como o início do fim. Muito obrigado pela sua atenção, que possamos encontrar um caminho de paz e espero que não seja tarde demais para que o mundo encontre equilíbrio, seja ele qual for. Até o próximo vídeo.